Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso Lions de Niterói Fonseca, ao nosso ambiente virtual do Lions de Niterói Fonseca. Estamos hoje iniciando a segunda palestra da nossa primeira jornada virtual sobre o autismo. Hoje nós estamos na segunda palestra com a nossa querida colaboradora Cássia Bello. Lembrando que dia 7 de novembro nós temos mais uma palestra. Dia 5 de dezembro nós encerramos o ciclo de palestras do ano de 2020. Lembrando a todos que esse é um projeto que nós pretendemos dar continuidade em 2021. Temos fé que vamos conseguir conciliar o ambiente virtual com o presencial até lá, né? Mas até o final do ano permanecemos nesse formato e desde já agradecemos muito a presença de todos, né? É extremamente importante para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é de levar mais conhecimentos a respeito dessa importante causa, a respeito do autismo e da inclusão. Aproveitando também o momento para dividir com todos que estamos iniciando nesse mês a campanha da gelatina. É uma campanha que o Lions Niterói Fonseca vem fazendo todos os anos. O objetivo é arrecadar gelatinas para o Hospital Mário Cruyff, que algumas pessoas não sabem, mas a gelatina é um dos principais alimentos do cardápio das crianças com câncer, né? Pois a quimioterapia, ela provoca lesões que dificultam a alimentação das crianças e a gelatina, ela dá um grande alívio nas dores que elas sentem e ajuda nos processos digestivos. Então, se vocês puderem nos ajudar a divulgar, quem quiser doar uma caixinha de gelatina ou quantas caixinhas de gelatina desejar, essa é uma ajuda muito bem-vinda, que nós agradecemos muito. E hoje nós seguimos com a palestra Abuso Sexual e Autismo, com a nossa querida amiga Cássia Bello. Cássia, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, participando desse projeto, com pessoas tão comprometidas, tão empáticas às dificuldades e ao problema do outro. Bom, vamos ao nosso assunto do dia, né? Antes de começar a fala, eu quero só trazer uma correção de uma situação que muitas vezes ocorre num grande equívoco, que é chamado de pedofilia, o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Gente, pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença, tá? É uma doença que a OMS atribui a ela um CID-10 F654. Então, por ser doença, ela não pode ser considerada crime. Ninguém pode ser criminalizado por pedofilia. A imprensa, a mídia, as pessoas, por falta de conhecimento, tendem a chamar o abuso sexual, o estupro, o crime é estupro de vulnerável. Chamam de pedofilia. O pedófilo, nem todo estupro, nem todo abuso sexual é cometido por um pedófilo. E nem sempre o abusador sexual é um pedófilo. Então, que a gente possa estar ciente disso, tá? Que a gente possa estar se corrigindo, porque da mesma forma que a gente não quer estereotipar o autista, dizendo, aquele fulano parece autista. Né? A pedofilia é uma doença muito sofrida. Nós temos aqui a Andressa como psicóloga que pode depois fazer uma fala sobre o assunto.
ela requer medicação, é uma doença que não tem cura, requer medicação para controle, e como eu falei, nem sempre um abusador, um pedófilo é um abusador sexual, tá? Então, que isso fique muito claro para a gente e que a gente possa estar se corrigindo, corrigindo a nossa audição, corrigindo a nossa fala, para que a gente não atribua mais o crime. O crime é estupro de vulnerável. Esse é o crime tipificado na lei, está no Código Penal. Tá certo? Então, vamos começar. Cássia, pode passar, por favor. Bom, na minha humilde consideração, eu acho que o estupro de vulnerável, o estupro é o pior e mais hediondo crime que um ser humano pode cometer. Tá? Bom, o abuso sexual é toda forma de relação ou jogo sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente, com o objetivo de satisfazer esse adulto ou adultos, porque muitas vezes eles usam isso quando se vende a imagem desse estupro, desse abuso, para grupos. Tá? No Brasil, nós temos a Lei 12.015 de 2009, que integra o Código Penal, que protege crianças e adolescentes. Tá? Esse crime foi modificado em 2009, por quê? Porque antes, estupro tinha toda uma denominação, uma tipificação na lei. E para que fosse, a partir de 2009, né, esse crime passa a ser chamado de estupro de vulneráveis. Tá? Ou seja, antes, estupro era algo que previa uma penetração. Hoje, em se tratando de crianças e adolescentes, e pessoas com deficiência mental, pessoas que são consideradas vulneráveis, esse crime ele se caracteriza, não precisa haver penetração. A manipulação, o toque, a exposição, expor essa pessoa a um filme pornográfico, a cenas de sexo, isso é considerado estupro de vulnerável. E a relação sexual até os 14 anos, mesmo com consentimento, é considerada estupro de vulnerável. Então, quando eu faço palestras em escolas, eu sempre chamo a atenção dos rapazes, das meninas, para que tomem cuidado, né? Que ao se envolverem, que peçam a carteira de identidade do outro para saber a idade certa, para que não incorra nesse crime. Tá? Segundo os dados do Ministério da Saúde, a maior parte dessas vítimas de estupro é constituída por crianças e adolescentes. Tá? E apenas em torno de 70% desses casos são denunciados. Porém, quando você trata do estupro de crianças neurotípicas, eu sou perita em avaliação, né, de crianças vítimas de maus tratos, vítimas de violência. Quando você começa a fazer uma avaliação, uma criança neurotípica, ela tem toda uma forma corporal de expor e de denunciar que ela está sendo vítima. Tá? Como assim? Em alguns casos, aumento de ansiedade, entendam que nem sempre esse abusador, ele causa dor nessa criança. Tá? Muitas vezes ele é sutil, ele é carinhoso, ele traz presentes, ele é extremamente amável, né? O toque muitas vezes é bom, né? É uma coisa sutil, ele não chega pegando a força, ele chega de uma forma muito sorrateira, muito sutil, falando sobre as questões de que isso é um segredo nosso, para que não conte para ninguém. Quando essa criança é muito pequena,
né, antes da fase da censura, que gira em torno de 5, 6 anos, Andressa me corrija se eu estiver errada, a criança ela denuncia, ela fala muito mais livremente por ela não ter essa censura. Mas, normalmente, esse abusador, ele usa de várias formas de fazer com que essa criança se cale. Como eu já falei e vou repetir, é o presente, é o segredo nosso. Primeiro, que essa criança confia nessa pessoa, porque a criança não deixa um estranho se aproximar. Estou falando de crianças neurotípicas. E depois nós vamos entender a fala relacionada à pessoa com autismo, à pessoa com deficiência mental. Tá certo? Então, uma criança, quando é neurotípica, quando isso está muito exacerbado, ela começa a se masturbar excessivamente, porque ela começa a sofrer estímulos sexuais intensos. Essa criança começa a apresentar terror noturno, mudança de hábito no dormir, no comer. Ela começa a ficar às vezes fica agressiva, fica receosa, tem medos, assustada. E então existem formas de que você perceba, e a escola também é muito participativa nessa hora, porque essa criança começa a ter um distúrbio no aprendizado. E muitas vezes é na escola que a criança traz esse relato. No ambiente escolar que ela traz esse relato. Então, professores, educadores, fiquem atentos, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é dever da família e da sociedade manter e resguardar, né, a integridade física e emocional de uma criança. Então, a escola tem um papel muito participativo nessa hora de entender as entrelinhas. Tá? Então, aqui a gente diz que a legislação brasileira divide o crime de estupro em menores e maiores de 14 anos. O estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos, como eu já disse, mesmo que haja consentimento nesse ato sexual ou de mais atividades, como carícias, filmagens e etc. Tá? O mesmo julgamento vale para pessoas com incapacidade de se defender, como no caso das vítimas com deficiência mental ou física, ou alguém que esteja sob o efeito de drogas. Pode passar, Cássia, por favor. Bom, de acordo com um estudo que foi feito com 55 mil crianças em Nebraska, uma criança com algum tipo de deficiência intelectual, ela tem 4 vezes mais chances de ser abusada sexualmente do que uma criança sem deficiência. Embora não existam números específicos com deficiências intelectuais, essas pessoas elas são sexualmente mais atacadas, numa taxa 7 vezes maior do que outras sem deficiência. Isso é fácil de entender, né? Por quê? Esse abusador, ele aposta no fato de que ela não vai relatar isso para ninguém, de que ela não vai falar, de que ela não vai... E outra coisa, o descrédito em relação à palavra. Mais uma vez, eu vou fazer aqui um apelo aos pais, aos educadores, aos amigos. Acreditem sempre na fala de uma criança. Ai, mas a criança inventa. Não, a criança não inventa nada que não seja a realidade dela. Ela não inventa nada que ela não tenha vivido. Então, por favor, cuidado, casais que dormem com o filho no mesmo quarto. Porque a criança é um ser curioso, naturalmente curioso, um ser que está descobrindo o mundo.
Então, sussurros, barulhos, né? A criança, não apostem no sono pesado dessa criança. Sei que muitas vezes as famílias vivem em residências muito pequenas, mas usem a criatividade e vão manter suas relações sexuais fora do alcance do olho dessa criança. Pelo bem dessa criança e pela sanidade do casal, vamos tomar cuidado. Voltando nas pessoas com deficiência mental, com qualquer tipo, eu não vou usar o autismo só, porque no caso nós temos alguns retardos, alguns outros problemas que fazem com que essa pessoa também não tenha condições de se defender. Às vezes, é uma pessoa com paralisia cerebral severa, que fica acamada. Então, ela é muito vulnerável ao assédio de abusadores. Tá? Então, esse abusador, ele aposta que no descrédito que dão a essa pessoa, ele aposta que a justiça não vai dar andamento a uma denúncia, né? Até porque a própria justiça, às vezes, é relutante em fazer uma ocorrência, o que é errado, né? E precisamos ficar atentos a isso, né? Outra coisa que eu quero deixar bem clara, você muitas vezes pode desconfiar, você não precisa pegar o ato em flagrante. Você pode suspeitar de acordo com algumas mudanças de comportamento dessa criança. E você pode oferecer denúncia. Ah, Cássia, mas isso é crime. Não, crime é você apontar e dizer, olha, fulano de tal fez. Agora, se você diz, eu suspeito que essa criança está sendo vítima de algum tipo de abuso sexual, existe uma equipe multi e interdisciplinar que vai fazer essa avaliação. Tá? Também existe a falsa denúncia, infelizmente existe. Principalmente quando se trata de separações litigiosas, né? Essas separações litigiosas podem levar a um dos cônjuges a praticar um crime chamado alienação parental, onde ele pode acusar uma das partes, acusa o outro, porque sabe que se chegar na justiça essa suspeita de abuso sexual, a justiça imediatamente vai acessar a visitação daquele outro. Ou então essa visitação vai ser feita com acompanhamento de um profissional ou de alguém da família. Tá? Por favor, Cássia. Bom, eu acho que a melhor forma de se proteger alguém, principalmente uma criança e um adolescente, é falando sobre a sexualidade. Diferente do que se fala por aí, que você falar sobre sexo com uma criança e com um adolescente, você vai estimulá-lo a praticar sexo, né? Se fosse assim, vamos falar muito em doar aquilo que se precisa para ver se as pessoas doam mais. Quando você faz esclarecimentos sobre sexualidade com crianças e adolescentes, você consegue fazer com que essa criança e que esse adolescente tenham consciência do próprio corpo. Então, existem várias formas de você... Existe um joguinho do que, aonde se pode tocar, né? Existe um esclarecimento onde a gente faz com os filhos. Estou falando de crianças neurotípicas, estou falando de crianças com deficiência intelectual, que também pode ser conversado sobre quem pode tocar no corpo dessa criança. Né? Esse corpo não pode ser tocado por qualquer pessoa. Né? Não é um amiguinho, não é... Não, quem toca no corpo? O papai, a mamãe, a vovó,
A professora, se ela toma banho numa creche, se ela ainda precisa do auxílio de um profissional. Então, quem pode tocar no corpo dessa criança? Mas esse assunto ainda é muito difícil, porque as famílias precisam abordar esses perigos de uma forma que seja muito confortável para ele falar e para essa criança ouvir. Estar ciente e educar a si mesmo e seus entes queridos ajudará a mantê-los de uma forma mais segura. Né? Os pais podem sentir-se ansiosos de ensinar seus filhos sobre sexualidade. Existe uma faixa etária propícia. Né? Mas desde pequeno, você já pode começar a conversar, a orientar essa criança, a orientar esse jovem sobre essa questão da sexualidade. A educação e sexualidade dos pais é muito importante para as pessoas com autismo, porque é menos provável que elas aprendam sobre isso com seus pares, nos filmes ou de outras formas semelhantes. As pessoas com autismo devem saber a diferença entre o comportamento apropriado e inadequado e distinguir entre os vários tipos de relacionamentos saudáveis. Embora essa tarefa possa parecer avassaladora, assustadora demais, começar o mais cedo possível e ser direto o quanto possível melhor. Tá? A sexualidade para a pessoa com autismo é suscetível de ser ignorada, até de se tornar um problema. Tá? Uma abordagem interessante é ensinando a pessoa a ser mais segura, independente e integrada em suas próprias comunidades. Isso pode resultar numa qualidade de vida mais positiva. Bom, nós sabemos o quão difícil é para pais e educadores, por questões religiosas, por princípios morais, falar sobre sexualidade com uma criança e com um adolescente. Essa fala, ela, como eu já falei, eu vou repetir, quanto mais cedo e quanto mais natural for essa fala, até porque a criança, às vezes, ela te faz uma pergunta. Não ignorar essas perguntas é muito importante. Não deixar para depois é mais importante ainda. Porque se ela pergunta, ou alguém já falou alguma coisa, ela já ouviu alguma coisa de alguém e ela quer de você, que é referência para ela, saber sobre o assunto. Então, ela quer que você explique, porque você é a referência dessa criança. Essa naturalidade torna um pouco mais fácil. E esse assunto abordado em casa e abordado na escola, né, de uma forma sincrônica, ela é muito positiva. Ela traz uma defesa muito grande para essa criança. Por favor, Cássia. Bom, sinais de alerta de abuso sexual. Como eu já falei para vocês, isso aqui a gente fala de uma criança neurotípica. Não que uma criança com autismo ou um adolescente não passe por essas etapas, tá? Quando eu falo do autismo, eu falo do autismo daquele clássico severo, daquele que dificilmente ele demonstra alguma coisa para você, tá? Mas para pais, cuidadores e amigos, proteger essas crianças, a gente tem que estar atento aos sinais e às entrelinhas que essa criança sempre nos traz, tá? E lembrar que cada pessoa é uma pessoa e que cada ser é diferente um do outro, tenha ele autismo ou não. Reconhecer os possíveis sinais de abuso é ajudar essa pessoa a não a sair dessa situação o mais rápido possível. Ou que outras pessoas não sofram.
porque muitas vezes você vai, quando vai se dar conta, o mal já foi feito. Isso vai fazer com que você não denuncie? Não, muito pelo contrário. Aquele que já é vítima, a gente tem como minimizar uma situação. Vai voltar ao zero? Não, não vai. Mas tem como melhorar muito a qualidade de vida dessa criança e desse adolescente. Mas o mais importante é cessar para que isso não seja levado adiante e que outras crianças venham a ser vítimas. Como eu já falei, os sintomas são aumento de pesadelos, né? E outras dificuldades para dormir, que a gente conhece como terror noturno, explosões de raiva, ansiedade, depressão, dificuldade para caminhar ou sentar, comportamento retirado, gravidez ou contração de doença venérea, especialmente em menor de 14 anos, propensão à fuga, recusa de mudar de academia, de participar de atividades físicas, recusa em mostrar o próprio corpo, comportamento regressivo, dependendo da idade, por exemplo, a volta de chupar o dedo, voltar a fazer xixi na cama, a fazer cocô na calça, a relutância em ficar sozinho com uma determinada pessoa ou com qualquer outra pessoa, conhecimento, linguagem, comportamento sexual incomum e inadequado para a idade. Infelizmente, nós temos na mídia algumas condições de dança, de música, que estimulam a criança sexualmente, pelo ouvir. Né? O ouvido é um órgão de sentido. Então, determinadas coreografias são, sim, um apelo sexual, principalmente por uma criança que não sabe lidar com aquilo. Por isso, a preocupação de que uma criança ouça e assista determinados programas de acordo com a sua idade cronológica, para que ela possa compreender aquilo, para que ela possa, para que aquele conteúdo não traga prejuízo ao seu físico, ao seu emocional, ao seu psicológico, ao seu desenvolvimento de uma forma geral. Tá? Por favor. Para crianças com autismo, os sinais podem se manifestar de uma maneira muito diferente. Eu lembro que eu fui convidada pela Berenice de Piana, em 2008, a participar de uma audiência pública que ela fez aqui no estado do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, onde, antes da legislação de 2012, a pessoa com autismo ela não era considerada uma pessoa com deficiência. Vocês sabem disso. E um dos atributos um dos argumentos, né, da sociedade, dos políticos em geral, uma das relutâncias era a aparência da pessoa com autismo, era o fato de se ter a dificuldade de entender se aquela pessoa realmente era autista. Porque isso causava uma dificuldade, uma interpretação, e eu lembro que eu estava na plenária, eu não era palestrante, e alguém falando que era normal, que era uma questão de educação, eu levantei a mão e pedi a palavra, e perguntei para os deputados que estavam presentes se era normal na concepção dele uma pessoa ser abusada sexualmente, sofrer abuso, inclusive com penetração, inclusive com manipulação e outras formas, se era normal essa criança não relatar nada. Né? Pegar um menino, porque o estupro
ele se aplica para meninas e meninos, né? A lei de 2009, ela traz deixando isso muito claro, porque até então somente mulheres eram estupradas, porque estupro consistia em penetração de pênis na vagina. E a lei de 2009, que trata o estupro de vulnerável, ela traz os meninos para esse cenário de estupro. Então eu perguntei, um menino pequeno ser vítima de uma relação anal, de um adulto, e ele não relatar nada, isso era normal. Aí eles ficaram estarrecidos me olhando. Mas o que é isso? Eu falei, bom, eu estou falando de uma pessoa com autismo. Eu estou falando de uma pessoa com autismo que muitas vezes ela não consegue expressar a sua dor. Você corta um pedaço do membro, ela dá um talho de levar 5 pontos, como se nada tivesse acontecendo. Isso é normal para vocês? A sociedade pode encarar? Essa foi a pergunta que eu fiz naquele momento e causou um incômodo muito grande. Aí eles, não, eu falei, então, essa pessoa pode ser considerada normal? É só isso que eu quero que vocês me respondam nesse momento. E eles ficaram mudos. E de lá, Berenice de Viana me convidou a levar essa mesma fala, esta mesma argumentação para o Senado Federal. E eu fui com Berenice ao Senado e trouxe essa mesma fala, relatei para eles, inclusive, a dificuldade que se tem de comprovar um abuso sexual numa pessoa com autismo, principalmente nessas que não são verbais, nessas que não relatam nada em relação à dor. Mas essas crianças, mesmo nesse silêncio, elas têm uma forma de se comunicar. Uma criança com autismo, se for abusada sexualmente, e as tentativas de lidar com essa questão podem aumentar a intensidade e a frequência do comportamento de emaciação. O que é um comportamento de emaciação? É uma perda de massa muscular, de gordura, é um extremo emagrecimento, é uma extenuação. Ela não fala com a boca, mas ela está falando com o corpo. Então, quem convive com essa pessoa, fica ligada. Não entenda tudo como sendo do próprio autismo, né? Por quê? Para essas crianças com autismo que desejam revelar esse abuso, elas podem ocorrer com reações comportamentais ao abuso sexual, né? Elas podem reproduzir o que elas estão sofrendo. E, infelizmente, esse comportamento pode ser mal interpretado pelos outros, como sendo apenas uma questão do próprio autismo. Lembra que no início eu falei para vocês que pedofilia não é crime, que pedofilia é uma doença que não tem cura? Então, muitas vezes, a pessoa que sofre da pedofilia, ela é uma vítima muito suscetível de ser abusada sexualmente. Nas idades mais tenras, nas idades, né? Porque, se eu não estou muito equivocada, só a partir dos 16, 17 anos é que começa a se traçar um diagnóstico para a pedofilia. Se nós reclamamos, se nós sofremos com o diagnóstico tardio para o autismo, por uma pessoa com pedofilia, isso também é muito sofrido. Para as famílias que convivem com isso, isso também é muito sofrido. Por isso que eu pedi que a gente tome atenção e não mais chame o crime de estupro de vulnerável como chamamos normalmente de crime de pedofilia. Tá? Então, essa criança com autismo, ela deseja revelar, muitas vezes, que ela está sendo vítima desse abuso. Mas, muitas vezes, assim como uma criança neurotípica,
muitas vezes a família, os cuidadores, não acreditam nessa criança. Por favor, Cássia. Nas crianças neurotípicas, a prevenção do abuso pode ser alcançada trabalhando questões mais complexas, como o conhecimento do próprio corpo, questões relacionadas ao gênero masculino e feminino e com a compreensão de aspectos intelectuais, culturais. Lógico que a gente tem que respeitar. Eu lembro que eu recebi um caso onde uma criança, bebê, estava sendo vítima de abuso sexual. E quando nós chegamos para conhecer essa família, eu me deparo com uma família judia. E eles eram judeus ortodoxos. Estavam há pouco tempo no Brasil. Então, o primogênito da família teve o seu primeiro filho primogênito e trouxeram o antigo da família para fazer a cerimônia de circuncisão. Então, vocês sabem que a cerimônia de circuncisão, você vai pegar o pênis da criança e vai fazer romper, né, o que aqui nós chamamos de fimose. Mas para o judeu, isso tem um significado muito importante. Porém, eles moravam numa casa pequena e a cerimônia começou a ser realizada do lado de fora da casa para que todos pudessem. E uma vizinha, que não sabia do que se tratava, ao ver aquele senhor manipulando o pênis da criança, fez a denúncia de que estavam abusando da criança. Então, muitas vezes, a gente tem que conhecer as questões culturais. Né? O Brasil é um país com dimensões continentais. Nós, atualmente, recebemos muitos refugiados. Então, nós não podemos menosprezar e nem ignorar as vivências culturais dessas pessoas. Né? O que eu fiz? Eu conversei com a família, como sendo assistente social, eu conversei que aqui no Brasil, determinadas situações, a gente precisa ter cuidado. Porque o que é legal lá fora, não que eles não pudessem fazer a cerimônia, muito pelo contrário, nós temos obrigação de respeitar o outro, respeitar o credo, respeitar a religião, respeitar as escolhas, mas a gente também pode orientar. Então, eu expliquei para aquela família o que tinha acontecido, por que eles estavam passando por aquele processo. Porque alguém devia estar tomando conta da própria casa, mas não tomou, estava olhando pelo muro e foi ver na casa do vizinho o que estava acontecendo. Né? Então, as crianças com transtorno do espectro autista, ou mesmo com transtorno de desenvolvimento intelectual, trabalhar conceitos de sexualidade e de maior complexidade pode ser impossível muitas vezes, eu entendo. Desse modo, é preciso ensiná-los, mesmo para os pequenos, alguns pontos que possam se proteger de possíveis abusadores. Então, logo a criança seja capaz de compreender, devemos nomear de forma específica cada parte do corpo, para que dessa forma ela seja capaz de nos contar de forma clara caso alguém toque no seu corpo de uma forma inapropriada. Cuidado com os nomes que nós vamos dar, né? Às vezes a gente dá nomes fantasiosos, nomes mais infantis, né? A Pepeca, se bem que a Pepeca já se tornou uma coisa mais popular, né? Mas o biscoitinho, a florzinha. Eu li uma vez num estudo uma criança que relatava que estava sendo abusada sexualmente. Mas ninguém entendia, porque ela dizia assim, o titio
ele fica lambendo o biscoitinho. O biscoitinho era a vagina dessa criança. A família deu o nome de da vagina de biscoitinho. Então, ela chegou e falou na escola, o titio fica lambendo toda hora o biscoitinho. A professora não entendeu. Então, é importante que as famílias deem o nome de vagina para vagina, de pênis para o pênis, de peito. Por quê? Porque se ela relatar na escola, em casa, talvez a mãe tivesse entendido, né, que o tio estava lambendo o biscoitinho, né? Mas uma pessoa de fora, muitas vezes ela não vai identificar. Então é importante que as famílias comecem a perder esse medo de falar vagina, de falar pênis, ânus, bunda. É preciso que a gente fale. Isso, no sentido fora do contexto, ele pode não ser legal, mas no contexto, em se tratando de proteção, isso se faz essencial. Tá? Porque dessa forma, se você usa uma forma clara de nomear as partes do corpo, fica muito mais fácil de ser identificado, né? Porque para alguns eles compreendem melhor se explicar que certas coisas são secretas, né? Ora, todas as meninas têm vagina, todos os seres humanos têm ânus, tanto meninos quanto meninas. Então a gente precisa perder esse pudor, né? De falar, de dar o nome certo, né? Então, essas coisas mais secretas, porque normalmente as famílias tratam essa parte sexual como uma coisa muito secreta, muito escondida. Né? Então, isso se torna muito importante. E a gente tem que explicar que tocar nessas partes íntimas, mesmo que seja um pedido de uma pessoa muito querida, não é legal. Então, a gente tem que explicar quem pode tocar no corpo dessa criança, como que se faz esse toque, né? Porque esse toque, se ele feito de uma forma lasciva, ele deixa de ser apropriado. Eu posso muito bem pegar meu afilhado, levar ao banheiro, e como ele é pequeno, ele não sabe ainda utilizar um papel higiênico, eu posso dar um banho, eu posso lavar as partes íntimas dele sem nenhum problema. O toque lascivo, ele é totalmente diferente. Por favor, Cássia. Todas as pessoas que irão conviver com essa criança, principalmente com as crianças com autismo, com as pessoas, vamos falar, com deficiência intelectual, eles devem ser cuidadosamente selecionados. Adultos que se relacionam com crianças autistas devem estar na posição de família, cuidador ou terapeuta. Caso a criança seja procurada por um adulto que não ocupe nenhuma dessas funções, os pais devem ser comunicados para que chequem a natureza dessa relação. Muitas vezes é o tio da Kombi, né? É um zelador de prédio, é alguém que esteja próximo. Se bem que eu vou dar um dado aqui para vocês, que estatisticamente falando, o número 1 de estuprador, né, vamos usar o nome certo, estuprador, é o pai biológico. Né? Aquele que mais deveria cuidar é aquele, então. Em número 1 está o pai, em número 2 está o avô. O padrasto aparece em terceiro e quarto lugar, perdido para tio e outras pessoas.
Então, infelizmente, não vamos botar a culpa no padrasto, que toda mãe que se separa vai botar um homem dentro de casa e esse homem vai abusar de seus filhos, porque não é essa a realidade, tá? Então, que tenham extremo cuidado com os meios de comunicação, particularmente com a internet, pois no ambiente digital as crianças podem ter acesso rápido a conteúdos pornográficos e são facilmente expostas a abusadores e aliciadores. Garanta à criança que jamais haverá qualquer tipo de repreensão ou punição caso ela conte a você que sofreu algum tipo de abuso ou situação desagradável junto a um adulto. A maioria das pessoas que eu ouvi, né, eu atuei em mais de 400 casos, é muito triste quando a pessoa fala assim, eu contei, mas ela não acreditou em mim. Eu atendi uma menina de 15 anos, ela sofria abuso sexual desde 7. E ela falou, eu falei diversas vezes para minha mãe e a minha mãe disse que eu estava querendo tirar o homem dela. Ela não acreditou em mim. Então é muito triste quando uma criança, eu volto a dizer para vocês, uma criança não relata fatos daquilo que ela não viveu. Uma criança que nunca viveu uma realidade sexual, ela não tem como contar certas coisas para você. Eu não tenho como dizer para vocês o que acontece na Finlândia na hora do almoço. Eu nunca fui à Finlândia, mas eu posso pesquisar. Eu sou adulta. Agora, uma criança que traz um relato de uma situação que não faz parte da sua realidade, se ela começa a relatar algum fato, você que é cuidador, você que está perto dela, dê crédito. Dê crédito. Não menospreze, não bata, não diga, essa garota, essa criança quer arranjar confusão, porque ela acaba se retraindo cada vez mais. Então, oriente a sua criança para que ela nunca aceite presente de desconhecidos, que jamais vá na casa de alguém sem o consentimento dos pais e que não aceite carona. Né? Eu fui criada assim, não aceita, não entra em carro de estranho, não vai na casa de pessoa estranha. Por quê? Né? Às vezes na praia, né? Eu amo praia e às vezes eu fico vendo, né? Pessoas que vão para a praia com uma criança e essas pessoas deitam para se bronzear e largam aquela criança naquele ambiente, como se aquilo ali fosse o mais seguro do mundo. Ora, um abusador, ele vai aproveitar qualquer deixa. Né? Então, nunca deixe, principalmente uma criança autista, com uma pessoa desconhecida. Nem mesmo por um espaço curto de tempo. Não vai acontecer nada. Gente, tem relatos. Quando você começa a estudar a questão do abuso sexual, tem relatos de abusadores que abusaram de crianças de fralda dentro do ônibus. A mãe estava em pé, a pessoa pediu para segurar a criança e abusou da criança na frente da mãe, ali dentro do ônibus. E a mãe falou, não foram nem 10 minutos, mas a pessoa que já tem aquele pensamento abusivo, ela vai usar qualquer oportunidade. Então, não vamos dar margem, não vamos, né? Tudo bem, eu estou em pé com uma criança no ônibus, ou me dá um lugar, ou então eu vou ficar em pé com a minha criança. Eu não vou deixar minha criança no colo de um estranho. Né? Outra coisa, às vezes você fala assim, fulaninho, dá um beijo em fulano, e a criança não dá. Não obrigue essa criança a beijar, não obrigue essa criança a ir no colo. Existem crianças
que são mais ariscas. Principalmente se essa criança não é arisca. E a mãe fala assim, dá um beijo em ti, fulano, e essa criança aparenta algum tipo de rejeição, não insista. Não impõe essa criança a uma situação desconfortável. Por favor, Cássia. Oriente a criança, caso ela tenha alguma dúvida a respeito da forma como que o adulto está se relacionando com ela, para que ela pergunte para você se aquilo é adequado. Mantenha uma relação de confiança com seu filho desde muito cedo e explique que não deve existir nenhum tipo de segredo entre pais e filhos. O abuso sexual é grave e geralmente deixa marcas definitivas na vida da criança e do adolescente. É nossa obrigação como pais, cuidadores, terapeutas e população em geral proteger as crianças, particularmente as com deficiência, que representam um elo muito vulnerável na nossa sociedade. Por favor. Como conseguir ajuda? Descobrir que alguém próximo de você é vítima de um abuso sexual é devastador. Como eu já falei para vocês, eu vou repetir. Para mim, não tem crime mais hediondo do que o abuso sexual, do que o estupro de vulnerável. Depois de saber, o primeiro passo é denunciar este abuso. Nunca se omita, denuncie. Somente a sua denúncia poderá parar o abuso e proteger outras possíveis vítimas. Se a criança ou adolescente divulgar o abuso, é fundamental manter a calma, ouvi-la atentamente e nunca culpá-la pelo abuso. Lembre-se de que ela é vítima, ela precisa de cuidados e de acolhimento. Aí muitas vezes assim, a sociedade, enfim, muitas vezes culpa a mulher quando ela é estuprada e diz: você não devia sair com essa saia curta, você não devia usar esse decote, você não devia usar essa roupa apertada. E muitas vezes trazem essa fala para uma criança, para uma adolescente. Então, nunca culpe a criança ou adolescente. Nunca, nunca, jamais. Ela é vítima, lembre-se disso, ela é vítima, ela está sendo molestada, ela está sendo estuprada, mesmo que não tenha a penetração, mas essa vivência nesse ambiente sexual, isso não é próprio para a criança. Tá? E depois você agradeça a ela por ter confiado em você. Ofereça seu apoio, ofereça seu colo. Diga para ela: eu confio em você, eu quero te ajudar. Nós vamos sair disso juntas. Ele não vai mais fazer mal a você porque eu não vou deixar. Passe confiança para ela, né? E denuncie a justiça. Denuncie. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer um Disque 100. O Disque 100 é um veículo que funciona em todo o território nacional 24 horas por dia. Você pode fazer de forma, inclusive, anônima. Mas você pode procurar uma delegacia de polícia, você pode fazer através do Ministério Público da sua cidade. Normalmente o telefone é 127 ou no site do Ministério Público. Mas denuncie. Não seja conivente. Não diga que essa criança, mais uma vez, não diga que essa criança está inventando. Essa criança não está inventando. O fato daquilo ser devastador não vai fazer com que aquilo não tenha acontecido. Então, o nosso primeiro posicionamento é o quê? Acolher essa criança, proteger essa criança e denunciar esse abusador. Quem vai cuidar dele é a justiça nos rigores da lei. Outra coisa,
os crimes, todo crime tem um prazo para prescrever. O que é a prescrição de um crime? É quando aquele crime deixa, né, a pessoa mata depois de um certo tempo, se for descoberta, ela não pode mais ser presa. Para os crimes de estupro de vulnerável, recentemente, esse crime passou, ele fica valendo até mais de 20 anos. Por quê? Porque a justiça entendeu que uma criança sofre um abuso sexual com 8 anos, 7 anos, mas que ela só consegue relatar isso na sua fase adulta. Então, quando ela tiver 20 anos, ela vai poder denunciar aquele abusador. Ela vai poder procurar a justiça e vai dizer, quando eu tinha 7 anos de idade, lá em 1900 e alguma coisa, lá em 2000 e pouco, né, já passamos para o século XXI, o meu tio fulano de tal, o senhor fulano de tal, deu nome, ele abusou de mim sexualmente. E a justiça e a polícia não pode não acatar essa denúncia. Isso é um avanço na lei. Da mesma forma que o estupro de vulnerável é um avanço na legislação, porque ele passa a ser um atenuante, né? Meu filho, que é advogado, está nos assistindo, o que me deixa muito orgulhosa, e ele poderia me falar sobre isso. Então, atenuante é tudo aquilo que faz com que o crime se torne mais pesado na hora da avaliação do juiz. Então, a prescrição, o estupro de vulnerável, ele é um crime, é um agravante. E ele pode, né, ser denunciado até 20 anos após ter sido cometido da sua primeira vez. Tá ok? Por favor, Cássia. Bom, gente, eu agradeço muito a vocês, a confiança por terem me ouvido nesse momento. Deixo aqui meu contato para quem precisar conversar comigo, aqui meu celular. Eu agradeço muito a confiança de vocês e me coloco à disposição para outras situações, para que a gente possa conversar de uma forma em particular, ou enfim. Eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário. Tá? Só tenho isso a pedir para vocês. Nunca deixem de acreditar nas suas crianças, sejam elas neurotípicas, sejam elas autistas, sejam elas cadeirantes, sejam elas cegas, não interessa. Deem a credibilidade que essa criança, que essa pessoa merece. O descrédito é uma arma que esses abusadores, que esses estupradores, que esses seres hediondos, eles têm consigo para saber que eles não vão ser descobertos. Então, que a gente possa denunciar, sim, que possamos dar as mãos uns aos outros e nos ajudar nesse momento, né? Como já falei, vou repetir, um abuso sexual, ele traz... o desfecho dele é sempre devastador. Muitos jovens se matam, cometem suicídio por conta de terem sofrido abuso sexual e por não terem tido o crédito, por não terem sido abraçados, por não terem sido compreendidos naquele momento de dor. Então, que possamos proteger nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, independente da condição mental, independente de qualquer coisa. Que possamos ser sempre defensores, tá? Porque o mundo agradece, nós precisamos de muito amor. Tá? E eu agradeço imensamente a vocês por esse momento, por essa tarde maravilhosa. Tá? Um beijo no coração de vocês. Eu estou aqui aberta para, se alguém precisar fazer alguma pergunta, por favor. Del,
É um prazer ouvir a sua palestra maravilhosa. Eu gostaria, eu tenho umas duas perguntas, mas eu vou ser rápida. Se a mãe e o pai, criança menor, seja ela autista ou não autista, tá? Qual é o nome que se dá um pai ou uma mãe que sabe que a criança está sendo usada sexualmente? Só não quer perder a amizade, parentesco. Então, uma filha olha o pai da própria prima, sentada com uma no carro, aí ela vê o pai passando a mão na perna dessa prima. Quando ela fala assim, eu vou falar para minha mãe, a mãe vai, ela fala para a mãe fala assim, é mentira sua. Então, quem é que tem mais que isso aí? É a pessoa fazendo, que no caso é o marido dela que estava fazendo, ela vai e diz que é mentira da filha que viu aquilo acontecer. Entendeu? Isso aí é uma coisa que isso aí eu carrego há alguns anos. E outra coisa recente, quando uma criança de seus 5, 6, 7 anos, não sei a idade, mas ela começa a ter um pouco de ojeriza daquela dita, como você, daquela pessoa que ela não quer mais dar, ela não quer mais receber carinho dessa pessoa. Nesse caso, essa criança ela pode estar sendo abusada, ou sei lá, feito carícias nela, que ela não quer mais estar na pessoa, que ela adorava essa pessoa e não quer mais saber dela. Bom, Del, como eu falei, os abusos sexuais, eles deixam marcas profundas para o resto da vida. O crédito, bom, se alguém que se diz meu amigo está abusando de alguém do meu filho, ele não é meu amigo. Essa pessoa não merece a minha consideração, ele não merece a minha proteção. Quem merece a minha proteção é essa criança sempre. Sempre, independente se for o pai, se for o avô, aquele avô bonzinho que paga a escola, não interessa. O fato dela ajudar não dá a ela o direito de molestar. O mal é mal. O que é mal é mal. Então, nunca vai ser tratado de bem aquilo que é mal. Ele pode vir disfarçado, ele pode vir embrulhado num belo papel, num belo laçarote de fita, ele pode ser perfumado, mas o mal é mal. O hediondo, ele é hediondo e sempre será. Essa pessoa não merece quem molesta, quem faz qualquer tipo de moléstia para uma criança, seja o pai, seja ela quem for, né? Seja aquele querido representante religioso, não interessa. A criança tem que ser resguardada sempre. Sempre. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, não tenham receios em ter como cuidador uma pessoa homoafetiva. O fato dela ser homoafetiva não fará dela um abusador sexual. Até porque todos os casos que eu atendi na minha vida, nenhum abusador sexual era um homoafetivo. Era um gay, era um viadinho, era uma sapatona, deem o nome que for. Todos eles eram héteros, todos eles eram homens acima de qualquer suspeita. Eram respeitáveis, alguns de situação financeira muito boa. Então, não se iludam com o cargo, não se iludam com a posição social, não se iludam com a beleza, não se iludam com o perfume. O mal nos vem. Muito obrigada, Tássia. Muito obrigada pela resposta. Me toca no coração também. É um prazer ter sua palestra, tá bom, querida? Muito obrigada pela
Eu estou muito feliz com vocês aqui, porque a gente poder falar daquilo que a gente faz com amor é muito bom. Principalmente quando eu vejo alguns rostinhos aqui, como Marta, minha aluna, como Larissa, como Laís, como meu filho, como você, Del, que é minha mãe. Então, a gente poder conversar sobre uma coisa tão dolorida, tão triste, mas saber que isso pode trazer história, porque cada um de vocês, para mim agora, se torna um multiplicador daquilo que a gente está conversando. Cada um de vocês tem a responsabilidade, a visão de vocês em relação a esse assunto tão triste, tão dolorido. Então, hoje nós temos 23 pessoas aqui na sala. Então, eu tenho mais 23 pessoas que estão capacitadas para... mas eu não sei identificar. Não estou pedindo que você aponte o teu dedo e diga foi fulano, foi Beltrano. Eu estou pedindo para que você sete uma situação, para que você faça uma denúncia. Não diga nome, mas diz o que está acontecendo nesse contexto. Nós estamos vivendo um mundo que precisa de amor. Nós estamos vivendo um mundo que precisa de carinho, de aconchego, de abraço, que precisa ser mudado dessas questões onde se aponta dedo porque a pessoa tem uma religião que não é a minha, porque a pessoa tem uma orientação sexual que não é a minha. Como eu falei, eu vou repetir. Nenhum dos 400 casos que eu atendi, nenhum dos abusadores era uma pessoa homoafetiva. Nenhum deles. Então, vamos parar com isso, porque tem o vizinho que é homossexual e ele não pode ficar perto do meu filho. Olha, eu falar do homossexualismo e meu filho conviver com o homossexual não vai fazer com que ele seja homossexual. Meu filho convive com índio, nem por isso ele se tornou índio. Então, que a gente possa tirar essas máscaras que a sociedade vende como politicamente correto, e não é. Um casal homoafetivo tem condições, sim, de criar uma criança de uma família de uma forma muito mais saudável do que muitos casais héteros. Até porque, se uma criança for para adoção, ela é filho de um casal hétero, já que dois seres do mesmo sexo não conseguem procriar. Então, essa criança foi abandonada por alguém. Eu sei que o nosso tema não é esse, mas crianças abandonadas são vítimas mais vulneráveis, porque são crianças carentes. São crianças rejeitadas. Então, assim como as pessoas intelectualmente comprometidas, as pessoas que têm uma deficiência, uma doença mental, elas são pessoas mais vulneráveis, como vocês viram, não só eu estou dizendo, é um estudo que foi feito com mais de 55 mil pessoas. Então, uma criança de abrigamento, uma criança muito vulnerável, sim, porque ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela foi preterida, ela foi largada. Então, qualquer sinal de carinho vai fazer com que essa criança se aproxime, sim, de qualquer pessoa que passe a mão na cabeça dela. Amiga, você me permite fazer duas colocações? Diga. Em primeiro lugar, queria te parabenizar e agradecer pela disponibilidade. Essa palestra que foi fantástica. Mas eu queria só reforçar uma fala sua e lembrar que a gente comete um erro muito grande com a melhor das intenções, como na maioria das vezes, né? Mas a gente tem a tendência a falar assim, quando a gente se refere a um estuprador, alguém que molestou uma criança, a gente fala assim, não, porque essa pessoa é um monstro. Quando a gente conta isso, quando a gente fala que quem violenta uma criança é um monstro, a gente faz, na cabeça dessa criança que ouve essa história, ela imagina de fato um monstro. Sim, com chifres.
quem vai me molestar, quem vai me fazer mal, nunca é o meu tio, nunca é o meu primo, nunca é o meu pai, meu irmão. Meu avô. Essas pessoas eu amo. Sim. Essas pessoas não são monstros. Sim, corretíssimo. Acho que é um ponto que a gente precisa ter muito cuidado com essa fala que a gente tem, porque embora a gente esteja usando uma linguagem figurada, para essa criança essa linguagem figurada não funciona. Sim, a criança não tem a capacidade da abstração. Quando eu digo que quem molesta é um monstro, então, porque o meu pai, o meu irmão, o meu faz comigo não é um monstro. E o segundo ponto que eu queria reforçar quando você fala das crianças que sofrem abandono, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, e eu espero conseguir que um dia ela venha aqui até conversar com a gente. Ela foi uma criança de rua. Ela viveu na rua até... a primeira lembrança que ela tem de vida é na rua. E ela foi adotada por uma família, e essa família adotou com a intenção de ser a empregada mirim da família. Só que não foi só empregada mirim. Ela foi abusada sexualmente dos 10 aos 16 anos, todos os dias. Sim. Os dois homens da família. Os dois homens da família abusavam dela, abusaram todos os dias, durante 6 anos. E hoje ela é uma mulher com 16 anos, ela conseguiu comprar a emancipação dela. Ela foi uma excelente aluna sempre, conseguiu juntar dinheiro escondido, procurou um advogado e conseguiu a emancipação dela. Hoje ela é uma mulher muito bem-sucedida e que tem uma ONG que luta contra a pedofilia e contra a violência sexual de menores. Então, assim, só como reforçador do que você vem falando, de como as crianças que são vítimas de abandono passam por essa situação com ainda mais gravidade. E com uma gravidade ainda maior. Elas, de fato, não têm ninguém para brigar por elas. Elas, Sim. de fato, não têm ninguém para perceber esses sinais que elas podem oferecer. Então, esse é mais um ponto que eu acho que a gente realmente precisa cada vez mais. Mas as pessoas, como elas não têm ninguém, a própria legislação garante a ela, né, que ela própria, depois de adulta, possa denunciar, o que é um absurdo. Né? O que é um absurdo. Mas, como eu falei, esse crime, ele leva mais de 20 anos, leva 20 anos para prescrever. Né? Isso graças a uma atleta nossa, aquela Joana, uma nadadora, que ela, depois de adulta, ela relatou que ela era abusada pelo treinador dela. E ela antes não podia, porque ninguém acreditava nela. Então, a legislação, ela sofreu essa modificação por conta dessa situação. Uma dessas, né? Então, que a gente possa... Alguém fez uma pergunta perguntando quais são os sinais de pedofilia. Bom, eu não sou médica, né? Eu não posso atestar. A única pessoa que pode atestar uma pedofilia é um médico, psiquiatra, é uma junta. Então, mas eles começam a ter alguns transtornos de ansiedade, agressividade, algumas disfunções em relação a sexo, né? Porque a pedofilia, o que é a pedofilia? A pedofilia é o prazer, né? O desejo, as fantasias sexuais em relação a uma criança. Tá? E isso vai até na fase pré-puerpéria, como se chama, que para algumas pessoas entendem até 14 anos, até 13,
né? Mas, de acordo com o ECA, criança, ela vai de 0 até 12 anos incompleto. Mas, em se tratando de pedofilia, eles estendem essa idade até, no máximo, 14 anos. Mas isso, um médico, né, é quem pode diagnosticar. Como eu falei, eu sou assistente social, isso não é de minha competência, né? Eu não sei assim responder quais são os sinais. Quando se pesquisa, mostra que eles têm transtornos de ansiedade, agressividade, eles têm disfunções de alguns hormônios, de algumas substâncias químicas no organismo. Então, é uma coisa muito complexa. E, como eu falei, não cura. Necessita de medicação, né? E, mais uma vez, eu repito, nem todo pedófilo é um abusador. E nem todo abusador é pedófilo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Parabéns, Cássia Belo, pela sua palestra. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Obrigado pela participação, obrigado por terem me ouvido, por terem me convidado, né? E eu fico muito feliz de estar aqui pertinho de vocês nesse sábado, para que a gente possa estar trazendo, que a gente possa estar discutindo sobre outras coisas, que da próxima a gente possa ter uma coisa mais leve, menos dolorida, mas temos que falar, né? Nós temos que ver aquilo que não é bonito. Dolorida, mas necessária. Sim, é necessário. É necessário para que não hajam vítimas mais, né? É necessário para que a gente possa cuidar. Muitos homens, às vezes, não entendem o comportamento de determinadas mulheres quando se fala de relação sexual. Muitas vezes essas mulheres são abusadas essas meninas são abusadas enquanto crianças e vão trazendo isso para a sua vida adulta. Então, alguns homens não sabem compreender por que aquela mulher tão magnífica, com aquele corpo tão escultural, ela não consegue ter um desempenho. Muitas vezes, essa mulher foi vítima de abuso sexual e ela nunca teve coragem de contar para ninguém. Esses dias eu pude ouvir uma pessoa me dizendo: eu fui abusada por uma pessoa, ela me relatou, ela falou, e quando eu contei, a família toda virou a cara para mim. E ocorreram exatamente naquilo que a gente sempre falou. Mas você sempre foi muito assanhada, você sempre foi muito atirada. E você mereceu. Ninguém merece, ninguém que passa por nenhum tipo de violência merece ouvir isso, gente. Só quem já sofreu sabe a dor que é. Só quem já sofreu sabe que tocar nesse assunto muitas vezes é revirar uma ferida que a gente não quer viver, porque a gente ainda não está pronto para sofrer daquela forma. Mas eu digo para você o seguinte, muitas vezes a gente tem que, quando uma ferida está muito feia, às vezes ela cria uma casca por cima, mas o pus continua comendo por baixo. E para curar, muitas vezes a gente tem que raspar aquela casca de cima, tem que revirar aquilo para trazer a cura. Bom, no grupo nós temos Andressa como psicóloga, e nessa hora, o psicólogo é um profissional extremamente indicado para trabalhar essas questões. Mas nada como uma boa amizade, um bom abraço, um bom ouvido, né? Muitas vezes a pessoa não vai poder fazer nada, mas só o fato dela saber e poder nos ouvir já é maravilhoso. Então, eu agradeço vocês do fundo do meu coração. O material está aí disponível. Espero que vocês possam fazer bom uso disso
Espero que vocês possam serem disseminadores desse conhecimento e ajudar a proteger para que a gente tenha um mundinho um pouquinho melhor, tá? Eu vou estar disponibilizando o material no grupo. Se você estiver de acordo. Ok. E outra coisa, lembrando a vocês que eu hoje vim falando com o fundo da Unicesumar, minha empresa do coração, eu trabalho, e eu conversei com a minha direção e ela autorizou que segunda-feira a gente possa estar oferecendo para vocês bolsa de estudos de pós-graduação a R$ 99,00. Vocês podem escolher o curso que vocês podem estar me ligando, que eu passo os cursos para vocês, e que vocês possam estar fazendo, porque o conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele é a única chave que não deixa que você fique aprisionado. Então, quem tiver interesse em fazer uma pós-graduação, não importa se você está lá em Pindamonhangaba, entendeu, Glauber? Você pode fazer pós-graduação e ser meu aluno, que eu, coração para você, porque as aulas são 100% online. Martina, não fique com os. A Andressa também. A Andressa já é aluna, mas a Andressa de graduação. A Andressa vai ter que fazer prova lá comigo, porque ela agora é psicopedagoga também, que honra. Desculpe, ela existe. Mas se ela quiser fazer uma pós-graduação, R$ 99,00 é o preço promocional para você. Cássia, não consigo. É muita coisa para dar conta. Não dá. Segunda-feira começa a sua aula, hein? Seu material. Dona Bel também, hein? Segunda-feira, todo mundo estudando. Tá? Eu posso fazer uma pergunta a você? Pois não. Ainda? Uma criança que tenha sofrido um abuso sexual, mesmo que esteja vivendo normalmente, ela deve ser submetida a um tratamento psicológico, por exemplo, porque presume-se que ela fatalmente ela terá algum problema no futuro, ou se ela não está manifestando nada, deixa-se passar quieto. Bom, aí, Andressa, com você. Eu acho que se ela não está demonstrando, se ela não tem nenhuma demanda, se ela está elaborando aquilo de uma forma, eu acho que, não sei, ao meu ver, se não está se tocando. Andressa, você que é psicóloga, por favor. Marcelo, eu só ia pedir para você repetir, porque eu tive um incidente aqui, peguei sua pergunta pela metade. Se você puder repetir para eu entender melhor. Em Paranaíba, a justiça aceitou o pedido. Então, é assim, uma criança que tenha sofrido um abuso sexual, ela está vivendo normalmente. Há uns 2 anos atrás, ela sofreu um abuso sexual. E convém que essa criança seja submetida a um tratamento psicológico, por exemplo, ou algum outro tipo de tratamento, ou não convém ficar passando o mesmo problema e ter outros problemas. Que foi dito que uma criança que sofre um abuso sexual, ela fatalmente, na frente, na vida próxima, na frente, ela vai ter algum distúrbio. Então, aí não terá mais tempo de ser tratada. É assim, então, ela deve ser submetida para ver se ela está com algum trauma? Desculpa, porque no início eu te chamei de Marcele, é Neide. Neide, é indicado porque, às vezes, a gente sofre alguns traumas que a gente varre esse lixo para debaixo do tapete.
E aí a gente acha que a gente está muito bem obrigada e acaba que, às vezes, lá na frente, a gente vive situações que a gente não consegue compreender, né, como é que a gente reage. E, às vezes, é esse lixinho que a gente varreu para debaixo do tapete. Então, mesmo que, aparentemente, né, essa pessoa, essa criança, sofreu essa violência, mas está vivendo muito bem, mas o indicado é que procure. Talvez naquele momento ela esteja bem, talvez por até nem compreender. De repente, uma criança ela não consegue compreender o que é um ato sexual em si. E aí, quando ela cresce e adquire maturidade, que ela olha para trás na história dela, aquilo ganha um peso. Então, mesmo que naquele momento ela não esteja sofrendo com isso, o indicado é que ela passe por um acompanhamento, até para a gente evitar o que isso pode levá-la na frente. Porque às vezes a gente vive situações que as consequências não aparecem imediatamente, aparecem tanto tempo depois, e a gente vai vivendo e às vezes nem consegue linkar. E aí, quando a gente mergulha no processo de psicoterapia, né, que a gente vai, tipo a cebola, que a gente vai tirando aquelas camadinhas, quando a gente vê aquela situação que estava lá atrás guardada, que a gente tinha achado que era um passado e que, na verdade, ela permanece como presente. Então, eu indico, mesmo que não seja nesse momento nada, mas que a pessoa procure, né? Porque, de certa forma, todos nós temos alguma coisa que precisamos nos olhar. E até nesse momento, para essa criança, é um olhar até preventivo, porque agora está bem, mas você não sabe como é que isso vai ficar a longo prazo. Ok, obrigado, viu? Nada. Entendi. Boa tarde a todos. Cássia, parabéns pela palestra, foi incrível, eu amei. Gostaria de aproveitar o gancho da e fazer uma pergunta semelhante. Após fazer a denúncia, né, da violência sofrida por essa criança ou adolescente, tem algum órgão específico que a família possa procurar para conseguir ter o acompanhamento psicológico completamente gratuito? Principalmente em caso de família que tem vulnerabilidade social, que não possa pagar esse tratamento, tem algum órgão específico que essa criança consegue ser amparada com apoio psicológico? Larissa, às vezes existem algumas ONGs que fazem esse tipo de acompanhamento. Ou no CAPS, no CRAS, às vezes tem profissional. O problema é um profissional competente, porque o problema não é só você ouvir, né? O problema é não revitimizar aquela pessoa que já passou por uma situação extremamente... é qualquer psicólogo? Não, gente. Infelizmente, não é qualquer psicólogo que está pronto, não é qualquer profissional que está pronto para fazer esse tipo de trabalho, tá? Mas, normalmente, pode ver com o pessoal da Defensoria Pública na sua cidade, se tem alguma ONG que faça esse tipo de acompanhamento, tá? Tá bom, meu amor, obrigada. E mais uma vez, parabéns pela palestra, foi incrível. Obrigada, meu amor. Gente, toda boba, Alexandre. Agora. Mais alguma pergunta? Cássia, eu quero te dar parabéns. Eu achei que sua palestra foi assim muito boa, muito esclarecedora, assim, foi excelente. E assim, a gente às vezes, né, tem a tendência de querer evitar determinados assuntos que doem. Mesmo que a gente não tenha vivenciado, mas quando a gente é um ser humano que tem empatia, e imagina, seja uma criança, um adolescente, um adulto, independente de ter questão de neurodesenvolvimento ou não, a gente cria uma empatia e vê que isso é muito doloroso. Então, assim, a gente tem essa tendência a evitar a dor, mas é preciso que a gente fale sobre isso, né? Que foi a sua fala. Falando sobre isso, que a gente se cura, né? E a gente consegue levar isso para a sociedade, consegue levar informação para as pessoas. Então, a gente precisa falar, dói, mas é necessário, para que a gente até
se coloque de uma forma onde a gente consiga prevenir isso, que isso venha, né, porque né, pode ser até utópico, um sonho, mas que as crianças não passem mais por isso, as mulheres não passem mais por isso, os adolescentes não passem mais por isso. Os meninos então, não passam. Os meninos, isso aí mesmo. Então, assim, dói, mas é extremamente necessário a gente falar. Parabéns. Muito obrigada. E mais uma vez, gente, para que a gente possa ter atenção, né? Meninos sofrem estupro, meninas sofrem estupro, tá? Então, que a gente possa estar defendendo, né? Que a gente possa estar se colocando, trazendo para a sociedade um debate sempre aberto, e tirando o que a Cássia Ávila falou, não é um monstro, não é aquele ser de 3 cabeças, com uma unha preta, com 4 olhos. Não, ele é cheiroso, ele é carinhoso, ele é alguém que essa criança ou esse adolescente ama muito, porque o monstro, ela não vai deixar se aproximar. A pessoa desconhecida, ela não vai deixar chegar perto do seu corpo. Então, que possamos ensinar. Por exemplo, eu sempre expliquei, falo para as minhas alunas, falo para as minhas afilhadas, desde pequena, cuidado quando andar na rua. Não sente no canto do ônibus, sente na beira. Isso é uma forma de você se proteger. Não passe pelo canto da calçada. Não passe no beco onde tem um estreitinho para você passar. Passe pela rua. Passe com cuidado. Redobre sua atenção para evitar de que você seja uma vítima em potencial. Né? Então, é isso. Que a gente possa estar trazendo esses assuntos que a gente... Muitas vezes, você come uma coisa que te faz mal, você só melhora depois que você consegue botar o dedo na goela e vomitar. Com a violência também é assim. Você tem que vomitar essa violência, você tem que denunciar, você tem que falar. Né? E o único cuidado que a gente tem com a criança é que esse profissional seja apropriado para não revitimizar. Né? Não faça com que essa criança fique contando a toda hora para todo mundo o que aconteceu. Porque cada vez que se fala, é uma dor, é um sofrimento. Tá? Então, beijos para vocês. Muito obrigado pela tarde maravilhosa. Obrigada a todos vocês e estou aqui sempre à disposição. Tá? Obrigada, Cassinha. Obrigada, Cassinha. Te amo, filha. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Parabéns, Cássia. Obrigada, gente. Muito Belíssima obrigada. palestra. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde. Muito boa sua palestra, Cássia. Maravilhosa. Parabéns, Cássia. Parabéns, gente. Até o próximo encontro. Tá? Tchau, Marcelo. Tchau, Cássia. Também. Tchau, Alexandre. Parabéns aí, Cássia. Sugiro só que a companheira Cristiane, para encerrar os trabalhos, né, Cássia, dê a mensagem aí do nosso clube, e aí a gente encerra a gravação e depois a gente pode ficar no bate-papo informal. Eu gostaria de agradecer as meninas Parabéns, Cássia. pela palestra, foi muito boa. Agradeço a Cássia Belo, agradeço a todas as meninas. E assim, a gente só tem a falar que Deus abençoe vocês, né? Que a gente possa estar cada vez mais e mais alertando as pessoas, né? Para que as coisas fiquem mais claras, para que as pessoas percebam. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês por essa luz, né? Que vocês sempre iluminam o caminho das pessoas e possam estar presentes na vida dessas crianças, na vida de tantas pessoas que vocês conseguem ajudar, tá bom? Muito obrigada, gente.